Boa tarde, shalom, shalom. Estamos aqui para mais um dia de live. É sobre a leitura do livro Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Shalom, boa tarde. Bem-vindas para mais um. Já iniciaremos. Oi, Ju. Oi, Shalom. shalom, shalom, boa tarde. Bom estar aqui nessa tarde de feriado, falando da palavra do Senhor. Verdade. Estou aguardando mais um pouquinho, vendo se a Michelle já entra, que aí já coloco ela antes de começar. Sabe? Deixa eu só organizar aqui meu texto aqui, fica mais fácil. Está um pouquinho escuro. Deixa eu ver a luz aqui para ver se melhora um pouquinho a luz. Mas acho que não. Eu acendi aqui a luz para ficar melhor, senão fica escuro. Acho que é o horário já que já está escurecendo. E o sol já vai ficando mais baixinho. Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, tá ventando a beça, tá? Aquele tempo Ah, de chuva, aí escurece mais cedo. Seja bem-vinda, Lise. Como é que está aí no Paraná? Fala um pouquinho pra gente, escreve aí no chat. shalom, Gislaine, seja bem-vinda ao nosso devocional de Mulheres Enraizadas. Shalom, Gislaine. Que bom ter você sempre conosco. Sejam todas bem-vindas. Você que já está chegando, já compartilha essa live com a sua amiga, para aquela mulher que é sua amiga e que você entende que assim como você está nesse caminho de mulher enraizada, você possa compartilhar com ela essa live para que ela possa também se enraizar em Cristo, assim como nós estamos fazendo todas as quinta-feiras aqui na parte da tarde. Deixa eu encaminhar aqui. Pronto. Michele já está conosco. Ah, então vou botar aqui para ela. Lise. Seja bem-vinda, minha amiga Priscila, minha amiga de trabalho. Está de férias, mas estou te aguardando segunda-feira. Michele, seja bem-vinda, minha irmã em Cristo e minha irmã de sangue. Amém, obrigada, paz. Seja bem-vinda, Michele. Não parece nem um pouquinho, né, meninas, com a Gisele?
Eu é que sou a irmã intrusa. Nasci de noite. É irmã do coração, é irmã do coração também. E somos todas irmãs em Cristo. Ó, meninas, agora que a Michelle já está aqui, a gente vai começar, porque a leitura de hoje ela é bem extensa. Senão, né, a gente não vai otimizar o tempo. E a gente está hoje na leitura do dia 10. E o título da leitura de hoje é As Pedras, o Terreno da Mente. As pedras. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 6. Vou repetir esse versículo. Lucas, capítulo 8, versículo 6. Parte dela caiu sobre pedras, e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertencem a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. E é onde nós sofremos os maiores ataques na nossa mente. Mas esses ataques, eles vêm de formas sutis. Não vem parecendo que é um ataque. Vem em primeira pessoa, como se fôssemos nós mesmos pensando, tendo pensamentos, às vezes, horríveis, de coisas assim, relacionadas a pessoas. E se nós não estivermos realmente enraizados, esses pensamentos, eles vão descer para o nosso coração, porque eles vão ganhar força. Eles vão se enraizar dentro de nós e vão lá para o nosso coração. E aí do coração é que procedem todas as coisas. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre da minha mãe também. Seja bem-vinda, maninha. E na nossa mente é onde acontecem esses maiores ataques. E é onde nós devemos pedir ao Senhor realmente que nos revista da armadura. A armadura de Efésios 6, né? Fala sobre o capacete da salvação. Mas um capacete não é qualquer um, é que blinde também a nossa audição, para que a gente não venha escutar vozes que não sejam a voz de Deus, nem pensamentos que não são nossos como se fossem nossos, e nem transformar essas palavras que vêm para nós, que não são nossas, como se fossem, e deixar isso ganhar força e ir para o nosso coração. É na mente, não nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. Com pedras. Ninguém constrói apenas com a emoção. Com a emoção você tem ali aquela coisa do momento, né? É o que te motiva a seguir. Mas é na mente que a gente constrói essas fortificações e que são perigosas. Que a gente constrói fortalezas que, para destruir depois, é só o sangue de Jesus mesmo. Então, assim, ter muito cuidado com o tipo de coisa que nós permitimos entrar na nossa mente, blindar a nossa mente mesmo, aquilo que a gente ouve, o que vem na nossa mente. Porque se deixarmos essas coisas nos levar, essas fortalezas vão ser criadas na nossa mente, e aí é um terreno fértil para o inimigo poder minar a nossa mente, e aí as nossas emoções já estarão realmente totalmente embaralhadas. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Sim, você é aquilo que pensa. Quando nós escutamos vozes que dizem que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir, que nunca vamos alcançar, que nunca vamos prosperar, nós seremos exatamente isso. Mas quando nós declaramos que somos amadas, que somos prósperas, que conseguimos tudo, sim, em Deus, segundo a vontade de Deus, sim, mas de acordo com aquilo que nós também determinamos, nós somos aquilo que nós determinamos. A nossa mente, ela vai fazer conosco coisas que, se nós não deixarmos, a gente se perde. É para tudo.
é para alimentação. A gente, né, Ju, a gente veio agora de um programa que nós fizemos, o Reset 27, que foi mais a nossa mente, mexer com a nossa mente. Porque cortar alimentos parece difícil, mas não é tão difícil. Difícil é mudar a mentalidade. A gente ficou um tempo sem açúcar, sem glúten, sem lactose, e parecia difícil. 90 dias sem comer nada disso. E não senti falta daquilo. Ao contrário, senti até uma melhora no meu corpo físico. Senti uma melhora, perdi peso, ganhei saúde, a enxaqueca que eu tinha sumiu. Depois desses 90 dias, eu nem tive mais vontade exagerada como eu tinha por doce, uma compulsão. Para não dizer que não comi, comi um dia. E no dia que eu comi, me deu dor de cabeça. Aí, ou seja, é o açúcar, é o vilão, mas é tudo trabalhado na mente. Porque se a gente não trabalha a nossa mente, não adianta, a gente não consegue nada nessa vida. E Deus, ele não invade a nossa mente. Mas se nós deixarmos, se nós procurarmos o Senhor, se nós orarmos, se nós o buscarmos, nós vamos nos aproximar dele. Ele está sempre falando conosco. Mas se nós nos distanciamos, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas quando a gente está próximo dele, quando a gente lê a palavra, a gente ouve a voz do Senhor. E quando a gente também fica no momento de silêncio, a gente ouve a voz de Deus. A gente ouve o Espírito Santo ministrar o nosso coração. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada. E nos aconselha a submeter a Cristo todo o pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Olha quão profundos são os nossos pensamentos. Se nós não submetermos ele a Cristo, pode ser uma pedra na nossa vida, pode ser uma muralha que a gente está construindo e que depois vai ser difícil de nós derrubarmos. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não se surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Peça ao Senhor sempre para cercar até os seus pensamentos com muralhas de fogo, para blindar os seus ouvidos contra as vozes que querem falar. E quando vier, repreenda, porque a voz do Senhor traz paz. A voz do Senhor nos acalma. A voz do Senhor nos dá a certeza da decisão que nós devemos tomar. Não traz dúvida. Aquilo que nos deixa com dúvida, aquilo que nos deixa com medo, que nos deixa atemorizados, não é a voz de Deus. São vozes dúbias e que a gente não deve ouvir, porque elas podem virar fortificações na nossa mente. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira provação por falta de raízes mais profundas. Nas pedras, as raízes não são tão profundas, mas a planta, ela cresce. Ela cresce, mas não tem muita fundura a raiz. Então ela morre também. No começo fica aquela alegria, aquele primeiro amor, querendo fazer, acontecer, mas não tem raiz. E se não tem raiz, não adianta. Você vai morrer logo, logo. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. Quando estamos com a nossa semente, com a nossa mente petrificada, a pedra, os pensamentos não vão conseguir frutificar aquilo que é de Deus. Vão até dar frutos, mas não são frutos de Deus. São frutos passageiros que não vão nem durar uma estação. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que frutifiquemos, mas fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, mas algo duradouro.
algo que nossas raízes estejam bem firmes, bem sustentadas, bem alicerçadas. Não na pedra, mas na rocha. Temos que estar alicerçadas na rocha, porque a pedra não vai dar fundura para a nossa raiz. Precisa de terra fértil, para que a raiz possa penetrar nessa terra e chegar até lá embaixo, a tal ponto, de tão funda que ela está, que ela nem precise mais da água daqui de cima, porque ela pega a água lá de baixo dos lençóis freáticos. É esse tipo de raiz que nós precisamos dar. E na pedra não é possível ser dessa forma. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. O que isso quer dizer? Que nós devemos colocar nossa mente naquilo que nos traz esperança, em coisas verdadeiramente boas, em coisas frutíferas, coisas amáveis, de boa fama, não coisas passageiras, prazeres terrenos, coisas que não têm profundidade, mas em coisas, sim, que vão nos colocar num patamar de excelência diante de Deus. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. O que é agir segundo a mente de Cristo? É a gente procurar realmente ser no mini Cristo, copiar a Cristo, sermos discípulos de Jesus, é seguir os passos dele, é pensar nos meus passos, o que faria Jesus. Tem até um livro que fala sobre isso. O que faria Jesus? Jesus caminharia por essa rua? Jesus cantaria esse louvor? Esse louvor exalta ao Deus Todo-Poderoso? Jesus sentaria a essa mesa? Jesus sentou, sim, no meio de pessoas que talvez alguns não sentariam hoje em dia, mas essas pessoas eram aqueles que precisavam do reino de Deus. E aí, nós estamos preparados? Porque tem mesas que serão desafios para nós, mas que nós precisaremos sentar se quisermos alcançar essas vidas para Cristo. Estamos preparados? A gente não se prepara com a nossa planta sobre a pedra. No primeiro momento vai ser aquela alegria, aquela euforia, aquela fé, mas não vai ter sustentação. Vamos cair. Mas se a nossa fé estiver firme, alicerçada na rocha, não nas pedras, na rocha que é Cristo Jesus, nós seremos verdadeiramente mini-cristos. Teremos a mente de Cristo. Pensaremos como Cristo pensa. Deus tem pensamentos de paz para nós. Deus tem pensamentos grandiosos, de coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que nós não vemos, mas nós acreditamos pela fé que nós temos nele. E, ao mesmo tempo, precisamos também desenvolver essa constância na prática. Não apenas com uma intensidade afobada, no calor do momento, que às vezes no calor do momento, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer. Tá todo mundo gravando vídeo, vamos gravar. Não, até porque eu e Juliana a gente demorou, né, Ju? Pra gente conseguir romper. Porque verdadeiramente a gente estava assim, a gente sabe que Deus quer isso para nossa vida, mas a gente não queria vir de qualquer maneira, nem vir porque todo mundo estava fazendo. Mas nós queríamos vir verdadeiramente sob a direção de Deus, com a mente de Cristo. Isso sim é estar alicerçado, é fazer o que tem que ser feito, mas não de qualquer maneira. É se preparar, não só física, nem mentalmente, mas principalmente espiritualmente, porque os ataques vêm, as batalhas vêm, são lutas travadas que a gente encontra. A gente às vezes está até aqui rindo no vídeo, mas só a gente sabe, né? Como diz aquela, por trás, quem vê corre não vê, não vê o que a gente fez, né? Quem vê as fotos não vê o corre. Que é uma coisa temporária. Essa intensidade afobada, ela é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Porque quando estamos verdadeiramente enraizados, frutificamos.
E os frutos que nós damos não é só para nós, é para os outros. Porque que graça tem uma árvore que tem um fruto e que ninguém come? Os frutos são para serem comidos. E nós somos umas árvores e queremos frutificar para Deus, é para quê? É para o reino de Deus. É para servir aos outros. Então, aqui tem a parte da leitura ela fala, aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Isso é uma coisa, é um fato. Tudo que a gente faz todos os dias é constante, é a constância. Não é uma intensidade, porque às vezes a pessoa começa a correr, corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, está naquele pique, mas está naquela intensidade muito brusca, os músculos não aguentam, não foram preparados para aquilo. Não houve um preparo físico para que o corpo aguentasse toda aquela intensidade. E aí não vai. Mas quando a pessoa começa com uma constância todos os dias, aumentando gradativamente a velocidade, mas todos os dias, começa 5 minutos lendo a palavra hoje. Amanhã, mais 5 minutos. A mesma coisa a oração. Ah, eu não consigo ficar muito tempo orando. Começa com uma oração de 5 minutos. Não consigo orar 5. Ora 1. Mas ora todos os dias. Ora todos os dias. A gente tem que orar o tempo todo. Mas se a pessoa não consegue, pelo menos tira 5 minutos. É uma constância. Tem que ser todos os dias. Constância. Não intensidade. Não queira começar já orando 1 hora, 3 horas. Porque aí você vai cansar. Você não vai conseguir sustentar isso. Mas quando você começa com pouco, você vai crescendo. E aí depois, os 5 minutos, você quando perceber, você já está orando 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e você nem viu o tempo passar. Porque quando a gente tem uma constância, não é força, mas é frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada, e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras, porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Mas, eu não sou constante, será que eu nunca vou conseguir porque eu não sou? Quem não é, procura ser. Nós somos seres humanos moldáveis, a gente se muda conforme a nossa realidade. Então, se você quer ser constante, busque a constância. Faça aos poucos, mas faça. Não fique sem fazer. O importante não é a quantidade. Não é o tempo que você faz, mas é a qualidade daquilo que você faz, daquilo que você entrega. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma coisa tremenda. E só quem tem fé entende o que isso aqui significa. Paulo e Silas na prisão, eles louvaram ao Senhor. E houve um terremoto, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele local. Que caíram todas aquelas cadeias, mas não foi só de Paulo e de Silas, foram de todos os presos que lá estavam. Quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, há um terremoto que acontece no mundo espiritual. E se Deus abrir a sua visão espiritual, você vai se ver assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você vai se ver no meio de um combate, dependendo do tipo de oração que você fizer. Você vai se ver sentado no colo de Jesus, abraçado com Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a sua fé em Deus? A Bíblia diz que se ela for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim, se você disser ao monte, para ele se transportar nos mares, isso vai acontecer. Tenha fé. Permita que as suas raízes cresçam num solo fértil, onde Deus quer te plantar. Não queira apressar o tempo da sua semente germinar, porque se ela cair nas pedras, você corre um sério risco de morrer ali, porque você vai até crescer um pouco, mas a sua raiz não vai ter profundidade. E pouco tempo depois você vai vir a perecer.
Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo Paulo evitava que a preciosa semente que ele havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Nós vamos ser tentados na nossa mente, vamos ser tentados nas nossas emoções, vamos ser tentados até dizer, proferir palavras contra nós mesmos. E quando nós fizermos isso, estaremos adiando as promessas de Deus na nossa vida. Deus tem planos de paz, planos de nos fazer prosperar, que possamos fazer como Paulo, o apóstolo Paulo, que a semente que Deus plantou nele, ele não permitia que ela caísse num terreno pedregoso. Não. Mas ele mantinha o foco em Cristo. Ele não olhava para a circunstância, ele olhava para Cristo. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias desse mundo, são completamente desfavoráveis, são completamente de destruição, são completamente de perda, porque o inimigo ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Se nós formos olhar para o cenário que a gente vive, nem de casa mais a gente vai querer sair. A gente vai querer ficar presa dentro de uma bolha. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para frutificarmos e para fazermos outros discípulos de Cristo, não discípulos nossos, discípulos de Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Jesus está à porta, ele está voltando. E o que nós estamos fazendo com aquilo que ele nos deu? Estamos permitindo que a nossa semente caia numa terra fértil, que ela cresça, que ela floresça, frutifique, mas com a sua raiz, com profundidade, para que possamos frutificar para o reino do Senhor. Estamos chamando o reino de Deus aqui para a terra? Estamos verdadeiramente fazendo o ide de Jesus? Ou estamos permitindo que as circunstâncias da nossa vida deixem a nossa semente cair num terreno pedregoso, deixando a nossa mente nos dominar e perdendo aquilo que de fato Deus tem para as nossas vidas? Que possamos nesta tarde ouvir a voz do Senhor e que todas as outras vozes que não são a de Deus sejam silenciadas na minha mente, na sua mente. Que somente a voz de Cristo possa falar na sua mente. E somente essa voz você possa ouvir. Que todas as outras vozes fiquem para você como sem som. Somente a voz de Deus você possa ouvir. E você possa ter a certeza de que você é amada, de que você é preciosa, de que você é única e singular. Não há ninguém no mundo igual a você. E que talvez você não seja aquela que vai ficar lá na frente do louvor, ou que vai ficar lá nas cabeças de ser a melhor ministradora. Mas do jeito que você é, você vai ser usada pelo Senhor e você vai impactar o reino. É através da sua vida que outras vidas serão alcançadas para Cristo. Pense que se você não for, Deus levanta outro. Mas Deus escolheu você, entre tantas outras, para desenvolver aquilo que Ele deseja, porque Ele confiou em você. Ele escolheu você. Não deixe o seu chamado morrer. Não deixe o seu propósito ficar sem finalidade. Não, o seu propósito aqui na terra. Deus está te chamando. Não permita que a sua semente caia na pedra, mas que ela cresça num terreno fértil e que você frutifique para a glória de Deus. Eu vou passar agora para a Juliana para ela fazer a continuação do nosso devocional de hoje, que está bem tremendo, mas ele é bem extenso. Ju, é com você, minha amiga. Tá sem som, Ju? Gente, esqueci de ligar o microfone. Shalom, shalom, meninas, pais, como é que vocês estão nessa tarde de feriado? Algumas descansando, outras trabalhando, mas também faz parte de ser mulher e ser enraizada em Cristo. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser para o Senhor. Vocês que estão chegando agora, Fabíola, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos estar dando continuidade aqui. Ela começa falando, na minha parte, que sobre os sofismas. E o que vem a ser sofismas? São aqueles argumentos, ardilosos, aqueles argumentos que aparentemente ali está correto.
né? Mas só que no fundo, ele pretende induzir ao erro, enganar, silenciar, né? Aquele discurso que ele é tendencioso, que a intenção dele ali é, de uma forma sutil, fazer com que a pessoa venha errar. Então, ela começa assim: os sofismas também são erigidos. Outra palavra aqui, né, que muitos podem desconhecer. Erigido significa erguer, levantar, né, colocar algo em uma posição ali vertical. E geralmente, quando fala erigidos, né, dessa forma, fala sobre, não sobre edifícios, nada disso não. Fala sobre colocar as pessoas em local alto, em colocar as pessoas na forma de destaque. Então, qual é o link, né, que ela faz com essas duas palavras, né? Os sofismas também são erigidos em solos rochosos. Ou seja, a pessoa ela está ali no solo rochoso, ela está ali no meio daquela, toda aquela rocha ali, está achando que está por cima. Ela está ali no meio de tudo aquilo ali, está achando que ela mesma está se enganando, né? Resumindo tudo, é isso. Né? Os sofismas também são erigidos em solos rochosos. Ou seja, eles crescem também em solos rochosos. Uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade. O que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Aí me trouxe agora aquela passagem, né, de Jesus que ele fala: não deem pérola aos porcos. E durante muito tempo eu fiquei tentando entender o que significava isso. Por que dar pérola aos porcos? Quando eu li essa parte aqui, eu me lembrei logo, porque a gente pode aplicar aqui. Dar o que é verdade, você falar de Cristo, você dizer para ela aquilo que ela tem que fazer, aquilo que está dentro das escrituras. Mas, na verdade, ela está crescendo ali naquele solo que está rochoso, naquele solo ali que, no meio das pedras, ela não vai conseguir crescer. Mas, através das mentiras do diabo, através das mentiras de homens e mulheres que só querem, né, estar por cima, que só querem, como a Gisele bem colocou, estarem com o microfone na mão, né? E acha que aquilo ali é tudo para ela. Acha que aquilo ali vai fazer com que ela venha chegar aos céus. Acha que aquilo ali vai fazer com que ela venha a ser, né, a presença dela venha a ser notória. Na verdade, esse aparecimento não é enraizamento. Ter raiz é estar fincada na terra fértil que é Cristo. No solo fértil que é Cristo. Porque não adianta nada, a pessoa ela tá ali achando que tudo aquilo que ela faz, ela é a melhor cantora, ela é a melhor pregadora, ela é a melhor em tudo. Ela só está enganando a ela mesma. Ela não vai chegar a lugar nenhum com isso. Né? É uma espécie ali, né? Como a própria autora colocou aqui, é uma espécie de vacina contra a realidade. E não vai surtir efeito. A mente dela está dominada já por aquilo ali. Quando você vai pegar uma pérola, você vai dar para alguém que não vai saber utilizar? O que se faz com pérola? Se faz brincos, se faz cordões, se faz pulseiras. Você vai pegar aquela pérola que é tão preciosa e vai dar para alguém que ela não vai saber como se fazer um brinco, como se fazer um cordão, como se fazer uma pulseira, não vai saber utilizar. É o que eu entendo como essa passagem diz: dá pérola aos porcos. Só vai se sujar. Porque o local que ele reside é o ambiente a qual ele se encontra. E a mesma coisa somos nós. Se a gente colocar a nossa semente no meio de pedras, ela não vai crescer. Ela não vai germinar. E mesmo que ela cresça,
Aí a gente vai colocar essa palavra que a própria autora utilizou aqui, que foi erigidos, ou seja, levantar, crescer de uma forma a qual o homem ergue, mas tudo para aparecer. E dessa forma, outras pessoas que vêm, outras pessoas que ali assistem, outras pessoas que ali querem, né, estar ali presente, te ouvindo, só vai sair vazio. As pessoas, elas saem cheias, porque por mais simples que você fale, por mais simples que sejam as suas palavras, por mais simples que sejam as suas orações, mas que elas sejam verdadeiras, que elas sejam genuínas. Elas sendo genuínas, pode ser a coisa mais simples que você falar. Você falar uma simples frase para alguém, Jesus te ama, já é o suficiente. Já vai causar efeito, já vai surtir efeito. Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo. Não é só o sofisma que é inimigo. Outro inimigo voraz desses últimos dias. E qual é? Você sabe? É a apostasia, que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. O que é apostasia? É abandonar Cristo. E a pessoa, ela fica se enganando. Muitas das vezes ela está dentro de uma igreja, muitas das vezes ela está dentro... Não, mas eu estou aqui dentro da igreja, eu faço isso, eu canto, eu prego, e eu vou nas ruas, eu evangelizo, eu trago pessoas, né, para o reino, e a igreja cresce porque eu estou ali. Sinto te dizer, você está se enganando a você mesmo. Dentro do seu coração, será que tudo aquilo que você está fazendo é genuíno ou está fazendo simplesmente para que os outros vejam o que você está fazendo? Porque quando a pessoa, ela se afasta da fé, ela se aposta da fé, a primeira coisa é ela querer fazer tudo, viver naquele ativismo religioso para que as pessoas vejam que ela está fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, ela está longe. Aí me vem novamente outra passagem. Muitos me honram com lábios, mas o coração está distante. E isso me faz me lembrar outra passagem que diz, né, que o Senhor, ele convida o povo de Israel para voltar ao primeiro amor, para voltar às primeiras obras, lembrar de onde caiu. E assim tirar de si o sofisma, tirar de si as religiosidades, tirar de si os ativismos. A questão hoje é como você se protege desses ataques. Você sabe como se proteger desses ataques? Já parou para pensar? Peça a Deus, dia após dia. Não permita que fala com ele, olha assim, não permita que a minha mente venha se tornar solo rochoso. Pede a Deus para blindar a sua mente. Coloca ali o capacete da salvação, blinda a sua mente ali, de acordo com Efésios 6. Para que esses ataques não venham sobre você. Porque quando a pessoa está com a mente turbada, quando a pessoa está com a mente com pensamentos intrusivos, ela já não vê mais nada na frente dela. Ela já quer controlar tudo e não deixa Deus controlar. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras. Né, que a gente está falando ali, a gente começou ali nessa nova série a qual nós entramos, né, tá falando das pedras ali à beira do caminho, das pedras que nos atrapalham a caminhar, das pedras que nos atrapalham a crescer, das pedras que nos atrapalham a nos enraizarmos em Cristo. Pede a Ele para remover as pedras. Segue cantando. Não tem aquele louvor da Aline Barros? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Se você permitir, o Senhor, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai remover essas pedras. As pedras que estão na beira do caminho. As pedras que estão ali no meio daquele solo rochoso. No caso de uma mentalidade enrijecida, assim passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação.
Se a tua mente estiver ali cauterizada, se a tua mente estiver ali presa às coisas desse mundo, não vai adiantar você viver nesse ativismo. Você só vai se cansar. Você só vai se cansar, não vai encontrar descanso. Nada para você vai satisfazer. Porque você mesmo acaba acreditando na mentira que você colocou dentro de você. Não, eu estou fazendo, então eu estou fazendo para Deus. Mas já parou para pensar? Tem momento para tudo. Tem momento, sim, para a gente poder fazer, mas tem momento para a gente parar e descansar. Pare para entender qual é o seu momento. Pare para entender qual é o momento que você se encontra. É momento de você ali passar pelo processo de demolição daquelas pedras ou é momento para você reestruturar a sua vida e você descansar? É necessário, tem hora que é necessário. Tá com a mente cansada, a sua mente não está conseguindo processar nada, para e descansa. Porque com a mente cansada, você não consegue ficar plena. Você acredita em mentiras. Você acredita, né, em coisas que te falam ali, que você tem como verdade. É o famoso nada a ver. É o famoso, outros podem, eu também posso. Outros fazem, eu também quero fazer. Aí a autora, ela continua dizendo assim: no qual as fortalezas, cauterizações, sofismas, traumas, mentiras, elas só podem ser rompidas quando a gente dá lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Aí a gente vai lá naquele famoso versículo. Para a gente não nos conformarmos com este século, ou seja, não conformarmos com a situação. Mas a gente transformar pela renovação da nossa mente. E quando a nossa mente está em Cristo, ela é renovada dia após dia. Ela é renovada em todo o tempo. A autora, ela continua dizendo assim, posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Todos nós passamos por esse processo. É um processo, estamos em constante aprendizado. Se alguém disser aqui que é perfeito, que está... Eu vou te dar os parabéns. Porque eu não estou. Estou em constante processo. Estou em constante aprendizado. Dia após dia o Senhor vai me ensinando. E ela dá o exemplo até de Gideão. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Todos nós conhecemos essa história. Ele achava que não era capaz. Até, né, aí vai falar lá do famoso, né, que ele estava ali malhando trigo ali no lagar. Quem conhece sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. Depois você pesquisa para que serve o lagar. E naquela ocasião ali, né, quando Deus diz que ele vai libertar o povo para ele escolher ali homens, né, que fossem capazes para ajudar ele naquilo ali, ele duvidou. E a única resposta que ele teve, né, que ele falou ali para Deus ali foi, né, que ele mesmo, né, alegou ali, né, que ele era o menor da casa, que ele era o menor da família, que ele não tinha estrutura para poder abraçar aquilo que ele achava que era grande, aquele propósito que ele achava que era grande. A gente não tem que olhar para o tamanho. Hoje foi até o devocional do grupo ali nosso, né, que a gente participa, né, das Guerreiras de Deus, que eu falei sobre isso. Mas no momento eu citei Josué e Caleb. Eles não olharam para o tamanho do gigante que disseram para eles que tinham naquela terra. Eles olharam o tamanho da promessa. A promessa é grande? É sinal que o meu Deus também é grande. Porque só promete algo grande quem é grande. Então, se meu Deus prometeu, então ele vai cumprir. Não importa se ela é grande demais, achar que eu não tenho capacidade. Porque ele vai me capacitar. Não foi assim que ele fez com o Gideão? Mesmo o Gideão ali, achando que ele não tinha estrutura para aquilo? Mas o que o anjo disse para ele? O que o anjo respondeu para Gideão ali?
Eu estarei com você nessa batalha. O Senhor está com você em todo tempo. Ele está com você nessa batalha. Vê ali. Vai, tá em Juízes 6, do verso 16 em diante. Ele é com você nessa batalha. O Senhor, ele não vai te deixar sozinha. Se ele prometeu que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai, se ele chegou para você e falou, olha, você vai, essa porta que você tanto quer vai abrir, a sua família vai ser restaurada, tudo isso que eu estou te dizendo vai acontecer, então creia. Ele é contigo nessa batalha. E a autora, ela continua dizendo aqui assim, ó, mulher, sinto o Senhor lhe dizendo agora. Né? É um livro, é um devocional que ela escreveu ali naquele momento. Mas eu faço, né, das palavras dela minha nessa hora. Sinto o Senhor lhe dizendo agora. Pega isso como chave. Desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. O Senhor, além da palavra dele, ele quer plantar a vontade dele dentro da sua mente. Por isso que a sua mente tem que ser levada cativa a Cristo todos os dias. A sua mente, ela tem que estar totalmente voltada para Cristo. A tua mente estando voltada em Cristo, quando você começar a plantar, a sua raiz, ela vai começar a crescer forte, bonita, viçosa. Porque a sua mente está no melhor lugar. Aí ela continua. Para isso, ore com base na oração de Davi. E que oração foi essa? Lá no Salmo 139. Fabiola, sai e entra de novo. Pode ser algum bug do Instagram, tá? Às vezes acontece isso. Fica sem áudio, aí saindo e retornando, o áudio volta. Faça a oração de Davi, dali do Salmo 139. O que ele diz? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Ou seja, o mesmo que sonda é o mesmo que conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Além de provar, ele conhece os nossos pensamentos. Ele nos sonda. Amém, Fabiola? Deus te abençoe. Ele nos sonda, ele nos conhece, ele nos prova e, além disso, ele conhece também os nossos pensamentos. Até a palavra que ainda não chegou na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Olha o que ele diz. Vê se há em mim algum caminho mau. E como ele vai encontrar. Como se você fizer essa oração. Falar, sonda-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Pode ter certeza que o Senhor vai encontrar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadoras. Somos ruins mesmo. Mas só que há algo muito grande aqui, uma chave poderosa aqui que Davi ele diz. E guia-me pelo caminho eterno. O que ele faz? Ele abre a oportunidade. Ele aproveita essa oportunidade que ele pede a Deus para sondar ele, para pedir para que Deus possa guiá-lo, trazê-lo de volta. Aí eu vou voltar lá em Oséias 14, né? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. E faz o que é bom. Olha só quanta oportunidade o Senhor nos dá para que a gente possa andar nos caminhos dele. Mas é necessário que a gente deixe. É necessário que a gente deixe ele trabalhar na nossa mente. Abra sua mente hoje para o Senhor. Abre o seu coração hoje para o Senhor. Deixa ele te guiar pelo caminho dele, que é eterno. Que é um caminho de paz. Porque os pensamentos que ele tem a nosso respeito, o homem pode pensar o que quiser de mim, o homem pode pensar o que quiser de você. Mas o pensamento de Deus sempre será de paz ao nosso respeito. Então, deixa o Senhor te guiar por esse caminho. Por esse caminho que é eterno. Aí eu separei uma parte aqui, só para a gente finalizar, para estar passando para a Michelle.
Quem chegou depois, quem não sabe, a Michelle é irmã da Gisele, ela está colaborando conosco aqui hoje. Semana que vem nós vamos ter aqui uma presença de uma pessoa especial, que vocês vão falar assim, ué, só tem mulheres? Vocês vão entender, deixa sair o banner. Quem estava na live passada sabe quem é o convidado. Aí, para poder fechar aqui, a autora convida as leitoras a se revestirem, ou seja, se revestirem não, se revisitarem, né, as suas origens espirituais. Porque quando a gente pede a Deus para poder sondar a gente está pedindo para ele poder ali, ó, revisitar o nosso coração. Né, as nossas origens espirituais ali, porque a palavra de Deus nos diz que é do nosso coração que procede as fontes de vida. Reconhecendo feridas que afetaram sua conexão com Deus e com a sua própria essência. Né? É um convite, né? Um chamado a você se entregar, a você confiar. Permita que Deus ele venha tocar ali as raízes mais profundas da tua alma. Para que você possa experimentar essa profunda transformação. Essa verdadeira, essa genuína transformação. Porque ela não vai depender de circunstâncias externas, não. Ela depende só de você. Ela depende ali da sua renovação interior. E tudo isso começa na sua mente. Amém? Michelle, pode dar continuidade. Seja bem-vinda mais uma vez. Tá sem som, Michelle? Tá sem som, Michelle. Tem um microfonezinho em cima da sua foto. Em cima do seu rostinho tem um microfone. Toca nele. Oi, estão me ouvindo agora? Isso, agora tá. Tá bom. Shalom, a paz de Cristo a todos. É uma grande honra e um prazer estar aqui com vocês. Tá nítido? É que às vezes aqui a internet é muito fraca. Me perdoem se tiver algum problema de conexão. Gisele sabe, agora eu estou morando na roça, né, Gisele? Aí a internet aqui não é muito boa, não. Mas vamos lá. Espírito Santo na nossa frente. Bom, estou muito impactada aqui com cada palavra que vocês têm dito aqui da parte do Senhor. Está sendo uma bênção. Tudo que vocês estão falando, estou recebendo muito de Deus nesse momento. Estou muito edificada com essa palavra. E esse livro está falando profundamente na minha vida. Eu tenho acompanhado todas, não perdi nenhum processo desses que vocês têm falado. Esse livro está sendo uma bênção. Eu não conhecia, fui conhecer através de vocês. E está sendo uma bênção na minha vida. Quero poder estar assim, assistindo, ouvindo e recebendo de Deus cada dia mais que vocês estiverem. Que vocês estiverem assim, fazendo esse devocional que está sendo bênção na minha vida. Né? Eu quero falar que nós precisamos realmente estar enraizadas em Deus para nós permanecermos de pé, para sermos mulheres que continuam ali, ó, de pé, na presença do Senhor, só mesmo assim, enraizadas em Cristo, como esse livro, né, tem dito. E essa semente também, que nós possamos ter um coração aberto, que nosso coração não seja de pedra para não cair e a semente não conseguir brotar, não conseguir frutificar, crescer e se tornar uma árvore frondosa, cheia de frutos do Espírito Santo. Que nós possamos, assim, ter profundidade no Senhor. Que as nossas raízes elas possam alcançar as águas vivas, que é Cristo. E a raiz
ela, ela não tem visibilidade, né? Às vezes as pessoas olham assim, pensam que não sabe a raiz que nós temos em Cristo. Muitas vezes olhamos para alguém e não vemos o seu real valor, aquilo que o Espírito Santo tem na vida dela, porque nós não estamos vendo a raiz. Só quem vê é o Senhor. Só Ele vê essa raiz. Só Ele vê a profundidade que nós temos com Ele. E eu achei muito interessante também que a Gisele falou, até anotei aqui, né, que nós permanecermos firmes no Senhor, termos essa raiz profunda, que é a semente que Deus plantar em nós. Nós não podemos olhar também para as circunstâncias. Se a gente olhar para o vento, para a tribulação, para tudo que vem para nos atrapalhar, a gente não vai crescer. A gente não vai conseguir prosseguir. Como disse, né? Ela disse, ela citou o apóstolo Paulo. Ele não olhava para as circunstâncias, ele só deixava que a semente que Cristo plantou nele frutificasse, crescesse, florescesse. Que assim também nós possamos ficar olhando para Cristo, crescendo em Cristo e florescendo e firmando nossas raízes nele. Porque é só nele que nós vamos ter essa convicção de que vamos prosseguir e não vamos perder, não vamos ser arrancados, porque nossas raízes são profundas no Senhor. Também quero destacar aqui que sobre o que a Juliana falou, né? Ela falou para nós não pararmos. Entender qual é o nosso momento, ou melhor, para nós entendermos qual é o nosso momento. Se é o momento de parar ou se é o momento de continuar essa demolição dessa pedra. Nós precisamos abrir o nosso coração está petrificado por todas as circunstâncias da vida que temos passado, que são difíceis mesmo. A gente sabe que para manter essa raiz firme no Senhor não é fácil. É só com uma vida devocional diária, de oração, de leitura da palavra, de entrega ao Senhor. Só assim que nós conseguimos nos mantermos enraizadas em Cristo, como nós aprendemos nesse devocional do livro. Ou se é o momento de demolir, ou se é o momento de descansar no Senhor, porque também temos esse momento. Momento de parar, de refletir, de esperar no Senhor. Tem hora que nós queremos fazer coisas que o Senhor não mandou que façamos, mas que esperemos nele e descansemos nele, que possamos aprender e saber esse momento, né, Juliana, como você falou, de descansar no Senhor, de esperar nele. E assim, descansando no Senhor, mas permanecendo com as nossas raízes firmes, firmadas ali no Senhor, com o nosso devocional diário a Cristo, não nos esquecendo nunca de buscar ao Senhor, porque é Ele que nos sustenta, que nos fortalece e que nos faz crescer e dar frutos viçosos para a sua obra. E também, como Juliana falou, né, que a gente está num processo de constante transformação. É verdade. O cristão que falar que já está tudo bem, já está tudo bom, não tem mais nada para aprender, para transformar, para mudar, não está verdadeiramente em Cristo. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter muito que aprender do Senhor, vamos ter muito que transformar. Como ela falou e também está aqui no livro sobre Gideão. Gideão, a gente aprende ali nessa passagem de Gideão que ele tentou, né, sair do propósito do Senhor, daquilo que o Senhor tinha para ele. O Senhor falou com ele: não precisa, Gideão, eu vou com você. Gideão, você não vai sozinho. Certa feita também quando fui chamada pelo pastor para fazer parte da equipe de libertação, eu também fiquei assim um pouco como Gideão. Fiquei pensando, meu Deus,
eu não tenho essa capacidade, Jesus, como essas pessoas de orarem, das pessoas serem libertas. Senhor, eu acho que eu não posso, Senhor, que eu não vou conseguir. Mas quando o Senhor, ele toca em alguém para te convidar para fazer parte de algo, é porque ele já te capacitou. E o principal de tudo, ele falou que vai com você, que ele vai estar à sua frente. E assim como Gideão fez, nós temos que fazer também. Não podemos rejeitar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós temos que pegar e agarrar aquilo que Deus tem nos dado e fazer com excelência, porque é para o Senhor e é Ele que está conosco. Nós não vamos fazer, nós pensamos assim, não somos nós que fazemos, porque tudo, quem opera é o Espírito Santo. É Ele que faz na nossa vida. Então, se Deus está nos convidando a fazer parte da sua obra, é um privilégio para nós. E também só conseguimos fazer e permanecer se formos enraizadas em Cristo, se estivermos ali, fincadas, permanecidas no Senhor. Nós possamos ser mulheres que florescem no Senhor, que são sustentadas pelo Senhor, que criam raízes profundas no Senhor. Uma mulher pode até parecer forte, às vezes, por fora, né? Mas se a gente não tiver, o Senhor não está interessado em olhar folhas. Pode parecer muito bonita e frondosa a árvore, mas ele vê lá no profundo, ele vê a raiz. Então não adianta a gente parecer mulheres formosas, frondosas, se não tivermos com a nossa raiz firmada no Senhor. Nós precisamos ter uma mulher enraizada, ela não se abala diante das adversidades, porque a sua força vem do Senhor. Nós precisamos manter esse relacionamento subterrâneo, invisível, que só o Senhor vê. E é dessa forma que nós conseguimos ficar firmadas e enraizadas no Senhor. Uma vida espiritual saudável depende de raízes profundas, muita intimidade com Deus, profundidade com Ele. Que o Senhor venha continuar assim, nos ajudando. E nós também precisamos, amar, nos envolver. Uma alma que se envolve, ela tem a sua alma fincada em Deus. Ela tem raiz profunda, essa alma ela está fincada no Senhor. Não é nada que vai abalar essa alma. Que nós possamos também estar assim, no nosso interior, dependendo sempre de Deus. E nós também temos que participar, sabe, de encontros congregacionais, encontros na casa do Senhor, encontros, ainda que virtuais, assim, às vezes não há condições no momento da pessoa estar, porque um ajudando o outro, nós vamos fincando raízes profundas no Senhor, que é assim a obra de Cristo, sempre tendo um para fortalecer o outro. A gente não pode andar sozinho, porque a palavra de Deus diz que não devemos andar sozinhos. E, como já foi dito aqui, não basta, né, brotar. Deus nos chamou para frutificar. E eu creio numa vida frutífera. Nasce no coração da gente, quando a gente se entrega firmemente para Deus. E a gente cria também a nossa intimidade com Deus. E quando as nossas raízes tocam as águas vivas que é Cristo, assim os frutos eles vão florescer, vão crescer abundantemente na nossa vida. E eu creio nessa palavra aí que foi dita e também que nós temos que estar com as nossas raízes curadas no Senhor, para que possamos frutificar, crescer e florescer no Senhor. Eu agradeço a vocês, meninas, pelo convite. Vou estar retornando para vocês. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada um poderosamente que esteve aqui conosco. Muito obrigada. Michele, minha irmã,
querida, minha irmã do coração, minha irmã de sangue, minha irmã em Cristo Jesus. É um prazer ter você aqui. Um prazer. Eu nem, depois que eu fui ver, meu pai também está aqui. Olha que bênção. Tá meu pai e minha mãe também assistindo. Então, é bênção pura, né? Bênção por tê-los aqui também, viu, pai? Ó, tô gostando de ver o senhor aqui. Continue firme também, ouvindo as palavras. Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente sabe que não é fácil, porque não é fácil, nem até hoje ainda não é fácil para a gente iniciar aqui as lives, para a gente fazer. Mas eu agradeço pelo seu coração disponível, seu coração de serva do Senhor, que não rejeita a oportunidade, que veio aqui e Deus te usou poderosamente, deu muitas chaves para a gente, que com certeza assim, acrescentou, somou, que o dia de hoje a leitura era até uma leitura extensa, mas Deus te deu uma palavra também, um direcionamento. Muito obrigada, viu? Deus continue abençoando aí você, a sua vida, a sua família, seu ministério. Isso aí, continue dizendo sim para o Senhor. Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ju, quer falar alguma coisa? Deixa eu ligar meu microfone. Realmente, né? Não é fácil a gente estar aqui, mas tem que dizer sim para o Senhor, né? Ele capacita. Né? A gente sabe, né? Como foi falado de Gideão, vou mencionar mais uma vez. A gente estava Gideão misturado com Jonas, Desse jeito. 12 dias, a gente estava com um monte aí, fujão misturado aí junto. Mas o Senhor, Ele aprove, né, dar esse momento pra gente, mesmo que do nosso jeito, né, do nosso jeito, e eu tenho certeza tem alcançado vidas, tem alcançado muitas pessoas, porque a gente tem recebido ali, né, os testemunhos, tem recebido ali que as pessoas têm dito, tem me tocado, e até mesmo nós, né, estamos ali no processo de transformação. Porque antes de falarmos, de expressarmos para outros, o Senhor ele fala com a gente. Ele se expressa para a gente primeiro, para depois a gente falar. E esse momento tem sido bom. É um tempo favorável. E esse tempo que é favorável, essa oportunidade que é favorável, tem sido uma experiência boa para mim. Eu tenho certeza que tem sido uma experiência boa para a Gisele, né? A sua mãezinha aí, Guta, aí, dona Guta. Amo a senhora, que bom ter a senhora aqui. Cadê o seu? Meu sobrinho Matheus, ó, também tá aí. Tô vendo aí o povo aí, gente. Tava a Gabriela aí também. O povo aí é tudo abençoado, tudo manto, Ju. Não vou errar, não. Seu Manuel. Você chama de Nelson, coitado. Ih, Miguel, errou. Miguel. Gente, olha, um dia dá certo. Um dia dá certo. Quando não é Manuel, quando não é Nelson, é Miguel, seu Miguel. Que prazer ter o senhor aqui, tá? Foi muito bom saber, né, que o senhor tem filhas maravilhosas na presença do Senhor, uma família abençoada que eu amo muito, que o Senhor colocou na minha vida. Muito obrigada pela vida de vocês. E, Michele, como você tem acompanhado todas as quinta-feiras, quem colabora, ora para encerrarmos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, eu entrego a Ti, Pai, esse momento nas Tuas mãos, Senhor, te agradecendo por poder estarmos aqui, Senhor, adorando a Ti, Senhor. Que o Senhor venha a ficar cada vez mais as raízes de cada um que está aqui assistindo, Senhor. Nós possamos continuar firmados no Senhor, buscando a Deus com profundidade, com intensidade. Que o Senhor venha a trazer uma transformação diária nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito venha frutificar sobre nós, Pai. Que possamos continuar, Senhor, assim, sendo, Pai, canal de bênção para a sua obra, fazendo, Pai, cumprindo o seu ID. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um aqui. Venha continuar abençoando o ministério da Gisele, da Juliana. Venha continuar se fazendo presente, Pai, na vida de cada um, na vida das suas famílias. Que o Senhor continue assim, estando com cada um de nós. Amém. Amém.
Amém. Quinta-feira vamos estar aqui novamente às 17 horas. Temos um convidado surpresa. Vocês vão ver durante a semana aí no Pane. Estará aqui conosco também ministrando os nossos corações. E aproveitar para falar para vocês também que nós temos um grupo ali no WhatsApp. E nesse grupo, aquele que perdeu a live, a gente coloca lá depois a leitura do livro na íntegra, capítulo por capítulo. Cada semana a gente vai colocando um capítulo ali, a leitura do capítulo, para quem não tem Instagram. Depois chama a gente, dá um oi, que a gente te coloca lá no grupo. Tá? Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. E vamos para o nosso coraçãozinho, que um dia eu ainda vou aprender a fazer. Gisele sabe, eu sempre erro. Sabe, Michele? Faz aí, Michele, coraçãozinho. Michele, cadê você? Coraçãozinho. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Com Deus. Tchau.